Boa tarde a todos, né? É um prazer voltar a conversar com vocês, né? Alguns eu encontrei no ENUF, mas sempre é bom reencontrá-los novamente e retomarmos um pouco a proposta daquele primeiro módulo que a gente tinha trabalhado sobre Deus, né? E a partir de agora a gente começa a trabalhar eu considero um desdobramento natural daquele estudo que a gente fez sobre Deus, né? Que é a questão, né? Quando a gente discute Deus, a gente discute lá, que a gente trabalhou várias vezes, origem, gênese, sentido, significado. Quando a gente começa a trabalhar a moral cristã, a gente está falando justamente sobre a questão do impacto do pensamento religioso no nosso dia a dia, no cotidiano, né? Como é que eu, como uma pessoa religiosa, realmente consigo fazer a transformação de mim mesmo e a transformação do mundo. Para nós, né, Jesus como exemplo fundamental e a moral cristã como conjunto conceitual dessa posição permite com que a gente, como espírita, realmente tenha a capacidade de ser o agente do novo, agente social, o agente da transformação, né? Vão ser 10 reuniões, ali pelo que está programado. Acho que, aqui atualizando, né, do dia 1º não foi, então do dia 8 de 10 até o dia 10 de 12, né? A ideia é manter o mesmo esquema que a gente estava tendo, 90 minutos, 50, 60 minutos de apresentação inicial, e a apresentação do tema, né, e depois a participação com perguntas e com comentários, né? Se vocês puderem anotar, fazerem resumos, vale a pena, e se tiverem tempo, eu sei que todos têm as suas enormes obrigações, né? Mas valeria a pena ler alguma coisa sobre o assunto. Eu, se possível, coloco alguns desafios para que a discussão possa ser mais interessante. Hoje, em particular, talvez eu use um pouco mais do tempo, porque como a gente ficou com um espaço um pouquinho mais curto do que o programado, eu vou tentar fazer nessa primeira reunião uma revisão histórica bem rápida, até para situar o judaísmo e o cristianismo e Jesus dentro desse contexto. Eu acho que ajuda muito a entender a questão da moral cristã. Se ficar muito longo, não tem problema, eu interrompo, né, naquele tempo regulamentar, e a gente, sem dúvida nenhuma, na próxima reunião, continua discutindo, né? O que vale a pena? Sempre recordar a nossa origem, né? Aqui um exemplo fantástico, né, da questão da nossa origem. Aqui é 3,7 milhões de anos, provavelmente um Australopithecus, um antepassado nosso, caminhando. Dois, na realidade, né? Um maior e um menor, talvez uma criança, caminhando, né? Hoje em dia já se fala em 6 a 4 milhões de anos no início da nossa trajetória, né? Aquele limiar da consciência crítica, aquele limiar do pensamento da autoconsciência, da consciência de si mesmo, num processo lento, gradativo, desafiador e que a gente tem conseguido romper ao longo desse tempo, né? Aqui acho que é uma ótima recordação dessa nossa origem. Aqui recorda um pouquinho, não é linear, turma, né? Mas são evidências, né? Desde lá 4 bilhões de anos, Australopithecus, até chegar aqui às formas mais recentes, né? Neandertal, Sapiens e tudo mais, né? Uma caminhada longa, necessariamente um não originou o outro, né? Mas são espaços ou tempos em que eu consegui, em que houve, em que se conseguiu, desculpe, evidências da existência desses vários. Aqui não é o mesmo gênero, a mesma família ou subfamília, aqui já o mesmo gênero humano daí, né? Tá? Aqui, porque eu vou falar muito, eu trouxe para recordar, né? Senão a gente acaba esquecendo. Tecnicamente, para história e história, está muito mais ligado à questão da escrita, né? É uma linha histórica continuada e se divide aqui basicamente com o aparecimento da escrita entre 4.000 anos antes de Cristo, né? Digamos em diante, com a escrita, costuma ser chamada de história, e antes costuma ser chamada de pré-história. Pré-história é o páleo de antigo, né? Litos de pedra, lá, cerca de 2, 3 milhões de anos, tá? O neolítico, né, o novo, né, digamos assim, e a idade dos metais, cobre, bronze e ferro, né? Então, só para ter uma ideia como é longo, de 2 milhões de anos, tá?
Aqui 25 mil anos, já bem mais próximo, 10 mil anos com a idade dos metais, nessa longa aí caminhada, né? Só para levantar. Aqui a nomenclatura antes de Cristo, para não confundir, eu vou apresentar algumas datas de vez em quando. Aqui está como depois de Cristo, mas às vezes vai aparecer como AD, Annus Dominis, né? Ano do Senhor. São duas nomenclaturas diferentes, antes de Cristo ou depois de Cristo, para não confundir, ou AC e AD em maiúsculo daí. Tá? Então, só para ter uma ideia de como é que a gente vai estar situando. E sempre, né, essência de todo esse processo é o quê? Cultura. E a essência do processo cultural é a cultura religiosa, o pensamento religioso. Né? Então, aqui, né, os nossos representações do homem de Neandertal e do Homo sapiens. Vocês viram agora com o prêmio Nobel do Pablo, né? Ele é um dos, né, um grupo imenso de pessoas que, entre várias conclusões, não sei se vocês prestaram atenção, o que ele acaba dizendo em última análise é que o Neandertal e o Sapiens são uma espécie só. Nós somos uma espécie só, né? Um conceito hoje atual de espécie é se essas duas variantes elas se entrecruzam e se seus descendentes são férteis, essas variantes não são espécies diferentes, são uma espécie só. Aí você veja como você amplia a, a estada do homem na Terra. Né? Vejam que interessante, né? É uma das consequências indiretas do trabalho que ele desenvolveu, né? Devem ter lido alguma coisa, né? Ele ganhou o prêmio Nobel agora, tá? Dentro da cultura, tá? Talvez a ferramenta seja o que mais chama atenção, porque é a evidência material da cultura, né? Eu acho que isso é legal, mas o que nos interessa é uma evidência material de um pensamento abstrato, né? Ou pelo menos de um pensamento em relação às questões religiosas que nos interessam, né? Quando eu tenho um cuidado especial com quem desencarnou, isso significa que eu não sei qual, mas algum tipo de concepção a respeito das questões da vida, da existência, do seu sentido, do seu significado, esse grupo cultural tem, né? Tem algumas menos evidências nos chamados neandertais e um pouco mais evidentes desse cuidado com o morto na cultura do Homo sapiens daí e tal, né? Tá? Aqui a arte, né, basicamente, ela é uma expressão do pensamento já abstrato, né, e que com profundo significado religioso. Embora às vezes a gente tenha dúvida de dizer exatamente o que tem de significar, você já percebe nitidamente que para eles realmente digamos, cheio de significado. É claro que é medo, superstição, magia, não importa, né? Mas você vê que a pessoa já vai além da mera sobrevivência. Né? Tá? Naquela fase lá do paleolítico, lembra lá, né? O que predominou? O bom e velho caçador, coletor, nômade, comedor de carniça, né? Lembra daquela ferramenta lá que eu mostrei, que é o machado de mão? Uma das grandes vantagens dela é que permitia que as pessoas quebrassem o osso, né? E tivessem acesso à medula óssea, né? Rica em gordura, que alguns animais não conseguiam acessar e o homem conseguia aproveitar melhor essas carcaças, né? Período longo, aqui representa provavelmente lá próximo da Europa, em que tinha um período mais frio, né? Mas o caçador-coletor em todas as Oriente, África e assim por diante, tá? O que a gente vê aqui, resumindo lá muito do que a gente trabalhou, né? Essa questão das questões religiosas, você vê lá, né? O sol, a lua, as forças da natureza, as questões geográficas, a própria natureza, a chuva, né? Cavernas, figuras nas cavernas, totens e assim por diante. Todas as expressões desse pensamento religioso, tentando dar sentido, dar significado à existência. Tá? Depois do período paleolítico, né, vem o que é chamado de período neolítico, é uma terminologia didática, algo em torno de 13 a 10 mil anos mais ou menos, tá? E basicamente, não em todo o mundo, claro, mas em alguns locais começa a haver os sedentarismos, né? Os sedentarismos. Começa a ter vilas, chamadas vilas neolíticas, e depois cidades, né? O que marca basicamente esse período, né? Domesticação de animais e agricultura. Né? Domesticação de animais é um período longo, talvez os primeiros a serem domesticados a partir de matilhas de lobos, né? Em torno de 40, 20 mil anos, e os mais recentes, 4 mil anos atrás, mais ou menos, aí o cavalo.
mas uma quantidade muito grande, em torno de 10 mil anos, né, o gado, carneiro, ovelha, porco, etc., mudou radicalmente a forma de vida. Né? E a agricultura, o que antes era uma silvicultura, uma seleção de plantas, etc., começa a ter um cultivo. Né? Basicamente começa na Mesopotâmia, em torno do rio Tigre e do rio Eufrates, mas outros rios, né, lógico, pela lógica da fertilidade, da presença de água, Nilo, o Indo, o Yangtze e assim por diante. Né? O que nós temos ali de interessante? Tá? Já em 9 mil anos, ó, você veja, né, você começa a mudar a tua forma de vida, de caçador-coletor, já com evidências de pensamento religioso, e vai mudando para algum grau de sedentarismo. Esse aqui, que é Göbekli Tepe, mais ou menos 9 mil antes de Cristo, você já tem evidências de algum tipo de local religioso. E, curiosamente, eu não tenho nenhuma evidência próxima de cidade ou de vila. Né? Provavelmente servia uma quantidade grande de grupos, talvez seminômades, mas já há alguma coisa de pensamento religioso. Né? Tempo, né, digamos assim, dedicado a alguma coisa que tinha um profundo significado para eles, mesmo que a gente tenha muita dificuldade de conseguir interpretar. Né? As cidades vão se organizando, essa aqui dá uns 100, 200 quilômetros dessa que eu mostrei, mas no espaço ali de 2, 3 mil anos, né? Esse aqui é Çatalhöyük, também na Turquia, que é a Ásia Menor, tá? Ó, as formas de vilas vão se organizando. Pelo menos parte do grupo humano começa a ter uma vida mais sedentária, né? Você tem também um período chamado megalítico, tá? Também com expressão religiosa. Acho que interessante. Isso aqui lá em Portugal, em torno de 6 a 3 mil anos mais ou menos. Famoso, você tem Stonehenge, de 3 mil a 100 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, e assim por diante. Todos traduzindo, você vê, né, o trabalho imenso que isso dá. Se alguém se dedica, digamos assim, gasta energia, né, horas de pessoas, né, dedicadas a fazer esse tipo de construção, é porque para elas tem um significado muito grande na sua vida, mesmo que a gente também tenha dificuldade de entender, né? Então você vê, eu tenho evidências materiais, embora eu tenha dificuldade de entender o que eles estão pensando. Esse processo vai caminhando, e de vilas, de aldeias, etc., eu vou tendo o que a gente poderia chamar de civilizações, né? As datações são variáveis, elas mudam conforme o tempo. Grosso modo, talvez a primeira tenha sido Sumério-Acadiana, os 4.500 a.C., depois a egípcia, a minoico-micênica, que vai dar grande parte da Europa ocidental, está ligada a essa linha, 3.500 anos, a indiana e a chinesa também, em torno de 3.500, por aí mais ou menos, a mesoamericana algo em torno de 2.000, né? E basicamente o fator que dá a alavanca, que potencializa, basicamente é a escrita, né? Cuneiforme na Suméria Acadiana e hieroglífica aqui na egípcia, tá? Em relação à religião, eu gosto desse esquema, tá? Eu não consegui que ele ficasse um pouco mais nítido no slide, mas no original ele é melhor. Aqui vocês têm dificuldade de ler em pequenas linhas, né? Mas ele dá uma visão geral. Com a civilização, quer dizer, com toda a produção do conhecimento, ou seja, com a cultura, uma parte importantíssima é preenchida pelo pensamento religioso, ou seja, pelas tentativas das pessoas de responderem às questões que são fundamentais para eles, né? E aqui a gente coloca, né, a Mesopotâmica, que é lá da Suméria Acadiana, aqui tem a egípcia, né, aqui embaixo, ó, vai indo, ela vai desaparecendo no tempo, formalmente só, né, porque ela influencia outras, aqui a religião grega e romana arcaica, aqui o zoroastrismo, aqui a religião tradicional chinesa, que vai influenciar muito o confucionismo, o taoísmo e o shintoísmo, né? Aqui a indiana, como o jainismo, o hinduísmo e o budismo, né? O judaísmo, o cristianismo influenciando o islã e assim por diante. Eu gosto desse esquema porque ele mostra a ligação, a forma como as linhas religiosas elas se influenciam, elas são interdependentes. E uma quantidade imensa de hábitos, de rituais, de lendas, de costumes, de representações divinas são vistas numa e noutra. Muda um pouco a forma, muda um pouco o nome, mas essas linhas aqui, ó, elas mostram exatamente isso, como elas vão se ligando. Né? E veja a importância, né, a quantidade que você tem.
Daí você diz, é muito diverso, né? É na forma, mas se você vai vendo a fundo, todas elas acabam chegando a algumas questões básicas, originais, fundamentais do pensamento religioso, né? Eu vou fazer uma pequena revisão. Veja aqui, o pensamento politicamente ele muda muito na Mesopotâmia, né? Pensamento politicamente a Suméria é invadida pelos acadianos, que é invadida pelos babilônicos, que é invadida pelos assírios, e os assírios são invadidos pelos persas, né? Mas ao longo dessa linha, digamos assim, de tempo, tem uma linha religiosa que se mantém, né? Essa civilização, ela estrutura a cidade-estado, ela estrutura pela primeira vez a escrita, ela trabalha a roda, ela tem um código legal de relação objetiva entre pena e castigo, lá o exemplo, um dos exemplos é o Código de Hammurabi, etc, 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 né? Tá? Mas o que nos interessa no pensamento religioso, os sumérios, o pessoal tem dúvida de onde vieram, mas os acadianos são semitas, né? Então, junto com a linguagem suméria, que vai desaparecendo, a acadiana, que vai desaparecendo, vai aparecendo uma língua chamada aramaica. É familiar para nós, né? Quem que falava aramaico? Na Palestina de Jesus, por exemplo, era falado aramaico. Então, quem traz a língua, traz também o quê? Uma quantidade imensa de costumes, né? Então, para você entender parte do pensamento religioso da época, você vê como você tem que remontar a própria civilização suméria acadiana, né? De onde vem Abraão? A gente vai discutir na próxima reunião. Abraão vem de Ur, que talvez seja uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia, da Baixa Mesopotâmia, né? Ou seja, pertencente ao pensamento, à civilização suméria acadiana. Tá? O que nos interessa? Talvez uma epopeia das mais antigas, chamada de Gilgamesh, por exemplo, né? Tem versões que provavelmente situam em 2800 a 2500 a parte escrita, e provavelmente, em termos orais, ela deve ser mais antiga. O que eu tenho ali? Né? A famosa epopeia, né? A questão da morte, a questão da mortalidade, né? Gilgamesh, entre várias coisas, é riquíssima a obra, né? Mas entre várias coisas, né? Gilgamesh tem o seu amigo Enkidu que morre, né? E ele sai dessa epopeia atrás da imortalidade, de como tornar a vida o seu amigo. Numa caminhada desesperada, ele encontra a solução, que é uma planta, daí ele é enganado, vejam por que ele é enganado, por uma serpente, vejam a força da serpente na tradição, e ele perde essa planta, né? E toda a trajetória serve para trabalhar o certo, o errado, as questões morais, as questões da relação com a divindade, a relação com a existência e a mortalidade humana já nesse tempo. Tá? O que ele tem lá? Veja que interessante. Ó. Nesse livro já tem o mito do dilúvio. Né? Noé não é nada original. Né? Várias civilizações, mesmo a chinesa, que se der tempo discute alguma coisa, tem essa fase do mito do dilúvio. Veja que interessante, como as coisas se mantêm e se preservam entre culturas aparentemente muito divergentes. Né? O que nós temos de, vamos usar o termo herança do pensamento religioso, né, da Mesopotâmia? Isso aqui é um panteão. Cada cidade que conquistava a outra pegava o deus conquistado da cidade, que era o deus protetor, e colocava sobre o manto do deus da sua cidade, né? Veja que forma uma pirâmide, né? Era uma forma de mostrar a submissão, né? Eu não só militarmente te domino, mas o teu deus, a tua divindade, passa a ser dependente da minha divindade, né? Era uma forma de realçar a dominação, né? Mas o que tem? Surge a ideia de um Deus pessoal. Lembra lá que a gente trabalhou, o Deus ligado à natureza, à força, etc. Um Deus pessoal com força só surge nessas civilizações, suméria, acadiana e egípcia, uns 4.000, 4.500 a.C. A relação com a divindade é uma relação de indiferença ou uma relação caprichosa. Ela tem que ter uma intermediação e tem que ter sacerdotes. Então, o sacerdócio, a especialização de parte da cultura para fazer a intermediação religiosa é dessa época. E como ela se preserva, você veja, né, da 6.000 anos, 6.500 anos, algumas pessoas ainda precisam do intermediário. Como é que eu faço a intermediação? Tem que ter um ritual, ou um ritual sagrado, a gente chama de liturgia. Tem que ter uma liturgia, uma forma apropriada, como se fosse um protocolo de interação com a divindade, comandada pelo sacerdote, que está hoje presente em alguns pensamentos religiosos, e é dessa época. O sacrifício como suborno,
né? Já que essa relação era de indiferença, eu tinha que chamar a atenção da divindade. Eu tinha que ofertar alguma coisa para ele que chamasse sua atenção, eu tinha que subornar para que eu conseguisse a sua vontade, né? O futuro era incerto, então eu tinha que tentar convencê-lo que ele manipulasse o futuro. Aí a adivinhação é uma coisa na religião mesopotâmica fortíssima, né? E a ideia do castigo e da punição para quem não fazia o ritual, a liturgia adequada, estava presente. Então são coisas que eu vejo hoje ainda no pensamento religioso. Eles alcançam um pouco a questão da relação moral, né? Vejam que é interessante. Logo ali perto, a egípcia, né, com volta e meia, né, uma descoberta mais antiga, mais nova, as duas estão muito próximas da civilização egípcia, a forma de escrita provavelmente independente ou com algum grau mínimo de influência, o que eles trazem no pensamento religioso? Eles trazem com mais clareza a vida após a morte, a sobrevivência da alma, né? Um ritual apropriado para entrar no mundo, entre aspas, dos mortos, né? E para entrar no mundo dos mortos começa a surgir a ideia de algum grau de avaliação comportamental. Lembram da ideia da balança, da pena, e de algum julgamento. Então eu começo a ter, junto do pensamento religioso, algum entendimento moral a respeito das coisas, né? Tinham também todo o seu politeísmo e começaram a fazer a transição, né? De divindades animais para divindades humanas, né? Para o Deus pessoal, né? Tinham várias formas híbridas, né? Horus com cabeça de falcão, Chacal, que é Anubis, acho que aqui Tote era Ibis, né? Então tinham formas intermediárias, mas tinham também formas humanas, né? Deus pessoal daí e tal. Lembrando sempre que é uma história de 2, 3 mil anos, com muitas versões, com muitas variações, com muitas interpretações diferentes. Mas eles caminham para uma forma mais, não digo sintética, mas mais forte dentro do pensamento religioso, em torno de 2.400, que é Osíris, Sete, Ísis e Horus, né? Ali está muito claro o ciclo da morte e do renascimento. Você veja perguntas em relação à existência e em relação após a morte física. Lembram da história, né? Osíris é irmão de Sete. Sete mata Osíris, né? Veja que interessante. Interessante talvez não seja o termo, né? Mas a questão do homicídio, tá? Ísis ressuscita Osíris, né? E depois dele ressuscitado, ele tem Ísis e Osíris, né? Que são irmãos, tem Horus, tá? Horus vinga-se do pai e mata Sete, né? Então vejam que é uma história complexa, né? Digamos assim, dentro do pensamento, mas muito forte dentro da ideia do pensamento religioso egípcio, né? Morte e renascimento já lá há 2.400 anos. Veja que interessante. Tá? Depois leio, tem coisas curiosíssimas, né? Como é que Horus pode ser concebido com Osíris morto e tal, são coisas muito curiosas que eu não vou entrar aqui no mérito, né? Outra coisa curiosíssima no pensamento, se vocês lerem, tem um cara chamado Harpur e vários outros estudiosos que tentam dizer que uma boa parte da ideia de Jesus ela deve-se ao pensamento religioso egípcio. Eles forçam muita coisa e provavelmente, eu acho que exageram demais, né, para dizer que toda a história de Jesus tem, digamos assim, uma cópia em relação a Ísis e Horus, né? Mas algumas coisas chamam a atenção. Ó. Essas são representações encontradas de Ísis amamentando seu filho Horus, ó, né? E vejam como ela se repete, ó, né? Maria amamentando Jesus, né? Você veja que como a concepção, a mentalidade, ela meio que se mantém em alguns aspectos, né? Não daquela forma exagerada que toda a história de Jesus é uma repetição de Horus, né? Mas você vê como alguns elementos religiosos eles são comuns e eles se continuam. Mas é um pensamento religioso forte a ponto de conseguir expressar algum tipo de monolatria, né? Atom é o representado pelo disco do Sol, feito por Akhenaton, ou Akhenaton, que é um faraó, né? Ele reina por uns 14, 15 anos. Essa aqui é a sua esposa, que acho que é Nefertiti, né? Veja a qualidade artística, né, dessa produção, como é muito interessante, tá? Mas não tem massa crítica, né? Não tem massa crítica para sustentar.
aguenta 14 anos enquanto ele está vivo, e assim que ele morre, por exemplo, né, ele tinha até fundado uma cidade separada, né, que era Amarna, eles voltam para o culto politeísta, né, Amon e Ra, né. Por quê? Porque apesar dele defender a massa crítica, digamos, a mentalidade média não tinha massa crítica para sustentar a ideia de uma monolatria. Toda uma discussão se isso interferiu, influenciou ou não Moisés, enfim, dá para dar uma boa discussão na próxima semana, tá? Da cultura ocidental, eu brinco dizendo, né, que não adianta ficar falando da indiana e da chinesa como a milenar cultura. A cultura ocidental é tão milenar quanto, né? É só que ela tem uma divisão política, mas ela não tem uma divisão cultural nítida, né? Ela é minoica, micênica, grega e romana. E isso dá uma continuidade. O que é minoico? Minoico é Creta, né? Ou Creta. O que é Creta? Mas, o tempo todo a gente fala, é o que? É o Minotauro, é o labirinto. Isso é parte da cultura de Creta, ou Creta, né? Comerciantes, né? Palácio de Knossos, pelo menos uns 3.000 anos antes de Cristo, mas há evidências muito claras de vilarejos e em torno de 6.000 anos antes de Cristo, né? Os micênicos, a dúvida como que eles interferiram sobre os minoicos, mas eles são chamados aqueus, né? Os aqueus ou micênicos são quem? O pessoal da Guerra de Troia, né? Paris, Agamenon, né? Ulisses, né? O pessoal da Guerra de Troia é micênico, né? Em torno de 1600, 1200. Guerra de Troia provavelmente ocorreu em torno de 1300, 1250, por aí mais ou menos, tá? Depois vieram um grupo chamado Jônicos e Dóricos. Quem que são os jônicos e os dóricos? Homero, bom velho Homero, bom Hesíodo, né? Depois Tales, depois Sócrates, né? Você vê que é uma linha de pensamento, digamos assim, que envolve o quê? Quer dizer, todo o que a gente chama hoje de os romanos também, eles não têm linha direta com os gregos, tá? Eles têm uma linha em paralelo. Roma, fundada em 700 a.C., lá no Lácio, né, que é aquela região, se mesclam com os sabinos, com etruscos, né, os latinos, né, tá? Mas eles em paralelo são fortemente influenciados, né? Então, aqui o touro, a importância da religião do touro, tanto que o Minotauro, né, digamos, é uma coisa forte, porque o touro era uma figura importantíssima religião na religião minoica, e aqui é uma máscara mortuária achada no final do século XIX, se não me engano. Foi dito que era a máscara mortuária de Agamenon, ou Agamenon, né? Mas provavelmente não era. Mas já para ter máscaras mortuárias, né, já dá uma ideia da preocupação em relação à questão da morte. Tá? Então, essa religião minoica, micênica, grego-romana é toda a questão da mitologia. Eu chamo hoje de mitologia como uma forma de diminuir, mas era um pensamento religioso grego e romano. Né? Então, Homero, lá com a Ilíada, com a Odisseia, escrito o livro século IX, século VIII a.C., mas também é só o registro escrito de contos, digamos assim, orais, né? Tanto que a Ilíada e a Odisseia, elas são rimadas, né? Porque elas eram declamadas, né? Isso é interessante. Hesíodo faz uma grande reunião organizando a mitologia grega nessa obra chamada Teogonia e assim por diante. Então vejam que grande parte do nosso pensamento religioso ainda é influenciado pela mitologia grego-romana, tá? Não só a mitologia, né, mas vejam, né, parte da estrutura administrativa da Igreja Cristã Ocidental, ela é romana, né? Paramento, a formalidade, o rito, né? Tanto que o nome do Papa é o quê? Pontífice, né? Então, pontífice era o nome do principal sacerdote romano, né? Eles adotam esse nome. Você vê como é uma influência a ponto de eu adotar um título, né? Pontifex provavelmente vem de fazedor de pontes, né? Eles dão uma abstraída, né? Digamos que seria fazedor de pontes entre o mundo espiritual e o mundo material, mas provavelmente parte da obrigação do sacerdote era fazer pontes mesmo, que era uma coisa importante para Roma naquela época. Ó, toda a estrutura familiar, cada um com uma história, e já vai aparecendo, junto com o poder, com o voluntariado, alguma questão de justiça na relação entre as pessoas e as divindades. Tá? Ali perto, que nos interessa muito, principalmente por causa da história dos judeus, que a gente vai discutir depois, você tem os persas. Ó.
mais ou menos de 2.000 a 3.000 anos, né? 2.000 antes de Cristo a 300 antes de Cristo, digamos assim. Era uma cultura, você veja que interessante, com algum grau de tolerância, com respeito aos hábitos dos povos conquistados. Esse aqui, que era Ciro, né, que era o imperador, achava muito mais fácil, né, tolerar, porque era muito mais fácil de manter os povos dominados, né? E isso acaba influenciando, ele que liberta, por exemplo, os judeus do chamado cativeiro da Babilônia. Não foi muito longo, foram 50, 60 anos, né, que eles são levados pelos babilônicos, né, e daí eles são libertados pelos persas. O que nos interessa? Uma parte importante do pensamento religioso persa influencia muito o nosso pensamento, né? Zoroastro, né, ou chamado zoroastrismo, masdaísmo, você tem na figura de Zoroastro ou Zaratustra, a data tradicional dele é 600 a.C., mas há uma polêmica grande. Alguns situam em 1000, outros chegam a situar em 1700 a.C., né? E alguns acham que é semilendário, enfim. De qualquer forma, ele tem alguns livros, e esses 2 livros resumem muito do pensamento, né? E alguns acham que pode ter sido escrito de 1500 a 500 a.C. São documentos difíceis, às vezes, de datar com precisão, tá? O que ele tem no pensamento religioso que você vê presente hoje, né? Eles têm com força um dualismo, né? Dividem as forças do bem e do mal. Ahura Mazda, que era o bem, e Ahriman, que era a personalização do mal, a divindade do mal, né? A ideia de paraíso, do juízo final, ressurreição, vida do Messias, né? Fazia parte do pensamento. E ainda faz, né? Existem ainda correntes zoroástricas, né? Tá? Mas algo muito interessante, ó, eles tinham a liberdade de escolha, né? A pessoa podia escolher entre o bem e o mal. A gente brinca, né? Escolher entre jogar no time do bem ou jogar no time do mal, né? E as asas, né? Tem na mitologia egípcia já tem formas de asa, mas aqui na religião persa era muito presente a ideia da asa, né? Do anjo com asa. Esse não é um anjo, né? A alma após a morte, ela tinha asas, né? Esse aqui é alguém desencarnado, digamos assim. Tá? Aqui indiana, ó, tá? Então seria outra grande corrente, né? É milenar, mas não é nem mais nem menos antiga do que todas as correntes de pensamento de civilização daquela região toda, né? As pessoas confundem, e é importante fazer uma divisão em 3 períodos, ó, tá? Você tem uma religião chamada pré-histórica, tá? Mas assim, em relação à escrita do sânscrito, tá? Que ela foi desenvolvida no Vale do Rio Indo. O Indo é aquele rio que corre no, no oeste da Índia, do Nepal, do Himalaia, ela corre para o oeste. Lá você já tinha, de 2.500, cidades muito elaboradas, chamadas Harappa, Mohenjo-Daro e outras, com uma estrutura de civilização muito interessante. Durou em torno de 2.500, tem evidências de 3.000, 3.000 e poucos antes de Cristo, até 1.500. O que acontece em 1.500? Chamado período pré-clássico, né? Há uma invasão, alguns falam que não há invasão, mas talvez migração, de um grupo chamado ariano. Esse grupo ariano ele vem do que seria ali as estepes russas, o que seria a Ucrânia, o que seria a Rússia, né? Parte do Oriente, né? São regiões relativamente planas, e dessa região vem um povo chamado ariano. Então, eles entram em torno de 1.500, 1.400 mais ou menos, e começam uma fase chamada de Vedismo, de Vedas, né? Eles tinham 3 divindades, Indra, Varuna e Agni. Agni é o fogo, tá? Tranquilo. Tinham relatos, ensinamentos, mitologias contidas nos Vedas, né? Mas é uma união de crenças, tradições étnicas e estilos de vida. Eles não têm uma posição, digamos, pura, né? Quando eles invadem essa região, eles misturam com o pensamento religioso já existente, tá? Há uma variedade de deuses, tá? E em geral representando as forças da natureza. Seria mais ou menos esse período. E a partir de 500 antes de Cristo, que seria o período que a gente poderia associar com o chamado hinduísmo, digamos assim, talvez tecnicamente seja mais correto chamar de brahmanismo, passa a ter um controle de uma casta sacerdotal, os brahmanes, né, que passam a controlar o processo religioso. Há uma ordem cósmica, há respeito ao destino, ao dever de pureza, né, mas veja que interessante, a pureza implica em manutenção de castas, né? Tranquilo?
parte das divindades, vejam como as coisas nunca são isoladas, né? Nas tradições védicas, eles são arianos, né? Eles pertencem a um grupo chamado indo-europeu. O sânscrito, que é a língua deles, é uma língua fortemente aparelhada com uma quantidade imensa de idiomas da Europa, né? Só não são línguas indo-europeias lá na Europa, o finlandês, o húngaro e o basco. Todas as outras, elas se relacionam com o sânscrito, né? E quando você olha as divindades, ó, elas têm semelhanças com o zoroastrismo e outras religiões indo-europeias, né? Tá? Vejam como não há nada solto, único, individual, etc. Aqui também ó, passa por uma fase de politeísmo imensa, dizem que tem centenas de divindades, né? Tem uma forma mais elaborada de triteísmo, que é o famoso Trimurti, né? Brahma, Vishnu e Shiva, cada um com uma função dentro do universo, né? Criar, preservar, transformar, destruir, num sentido de continuidade, e alcançam uma unidade, ó, interessante, né? Que é o Brahman, a escrita muda bastante, mas é um princípio divino, não personalizado e neutro, é uma realidade suprema, semelhante ao conceito de absoluto, não gosto muito desse conceito, né, de outras religiões, mas é uma realidade final, digamos assim, né, considerada a origem e o fim de tudo, né. Essa frase tenta definir, ó, é tudo que existe e nada pode existir além de Brahman, né. É só não confundir que é diferente do Brahma, né? São palavras parecidas, mas são conceitos diferentes. Politeísmo, triteísmo, e aqui algum grau de unidade não teísta, né? É um sentido de unidade, mas não está personalizada numa divindade, né? Os Vedas, que são famosos, né? Daquele período de 500 a.C. para cá, em sânscrito, 4 obras, né? São as 4 obras famosas, né? Escritas em sânscrito e que embasam muito do pensamento religioso. Ela traduz muito da forma cultural, como eles se expressam. Você tem que ler, tem que se acostumar com a nomenclatura, a terminologia é um pouco diferente, mas você vai filtrando, fala de algum tipo de divindade, fala de algum tipo de alma, fala de algum tipo de vida futura, de existência pós-morte, né? Você tem correntes imensas, algumas são céticas ao extremo, algumas são cínicas, algumas são materialistas, algumas são politeístas, algumas são monoteístas, algumas são panteístas, né? Desde que você vá nas várias correntes identificando, você vê que a riqueza do pensamento é muito próximo do nosso pensamento religioso e do nosso pensamento filosófico, né? Tem dentro do hinduísmo o Mahabharata. Maha é grande, né? Mahatma Gandhi, lembram, né? Grande, né? Mahat é grande, Bharata é um clã, tá? Provavelmente escrito em 400, 300 a.C., atribuído a esse autor, provavelmente relatando alguma coisa ocorrida no ano 1000 a.C., né? Nessa obra, né, nessa pretensa narrativa, você vê que vai trabalhando a ideia do prazer, da economia, moral e ritual, a saída da samsara, né, da libertação do ciclo reencarnatório, tá? Então você vê que tem uma profunda discussão religiosa e filosófica enquanto vai contando a história. Como a gente tem, né, em relação à Ilíada e a Odisseia, quando você lê, parece um relato de uma viagem e outro parece um relato de uma luta, né? Mas por trás vão sendo colocadas várias questões filosóficas e religiosas, né? Ele tem subdivisões, a subdivisão mais famosa é o Bhagavad Gita, né? Se for essa a pronúncia, né? E tem o Ramayana, já mostro aqui, né? Ela também, né, tem em torno de 400 a 300, é parte, né, da obra principal e é um diálogo entre Krishna, que está conduzindo um carro de batalha, né, e Arjuna, que é o arqueiro, que na realidade, desculpe, o condutor é o Deus, Krishna, né, o Deus encarnado, e Arjuna é o arqueiro. Eles estão lutando, é uma briga entre primos, né, entre dois clãs, os motivos são estranhíssimos, né, digamos assim, mas ali eles estão discutindo altruísmo, dever, devoção. Tem uma parte que trabalha uma questão moral estranha para nós, né, que ele trabalha que Krishna fala que o dever dele, de fato, é combater e matar os inimigos, né. São ideias que para a gente não batem muito depois de Jesus, né, mas veja que é interessante, é um dever, é uma obrigação que está lá colocada daí, tá, né?
E o Ramayana, né, é a Rama, né, a viagem de Rama, escrita em, ninguém sabe ao certo, entre 500 e 100 a.C., atribuída a esse autor, e é um príncipe cuja esposa é sequestrada por esse demônio, e através das alegorias e da história, vai também discutindo questões religiosas e filosóficas. E essas obras elas vão estruturando o pensamento religioso, como a nossa ocidental, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento, a Odisseia, a Ilíada, são obras que vão se somando, histórias, alegorias, mitos, né? Verdades históricas, etc., e que vão orientando o pensamento. Tá? Eles acabam defendendo 4 metas, né? Viver de maneira correta, de acordo com a casta, veja, infelizmente, a limitação, ganhos materiais por meios legais, né? Como é difícil hoje, né, pessoal? Busca do prazer por meio dos sentidos, então eles não têm aquela obsessão em relação ao sexo que Agostinho acabou imprimindo a parte do pensamento cristão, e alcançar a iluminação, para nós conhecimento, e se libertar dos ciclos encarnatórios. Para nós não há libertação, mas há um bom aproveitamento dos ciclos encarnatórios. Tá? Isso em relação ao hinduísmo. Na sequência, quer dizer, imerso no pensamento do hinduísmo, né, difícil de se libertar, você tem o que seria uma seita, uma derivação que vai se separando, né, que é o chamado jainismo. Né? Jin é conquistar, né, mas não é conquista externa, é uma conquista interna. Né? Tem vários nomes, um deles muito importante, também em torno de 600 mais ou menos, há questionamento sobre a data exata, é o Mahavira, né? Ou Vardhamana. Tá? São 2 entendimentos. Né? Ele é considerado um grande compilador ou reavivador de ensinamentos antigos da era pré-védica. Né? Vocês vão ver que, em geral, os religiosos nunca dizem que estão trazendo alguma coisa nova. Né? Eles sempre dizem que estão restaurando a pureza ou a interpretação correta original. Né? Então, eles sempre tomam esse cuidado. Tá? Tem 2 grandes divisões. Tá? Eles não tinham e não têm nenhum caráter missionário, então eles ficaram restritos ao subcontinente indiano, e tanto hoje na Índia eles têm um número, acho que de 2% da população. Mas a ideia principal era combater as paixões, tinha uma visão dualista, matéria e espírito, bem dualista, pregavam o ascetismo e pregavam a não-violência, uma coisa importantíssima, influencia fortemente, por exemplo, o pensamento de Gandhi e assim por diante. Por quê? Todos têm igual valor e estão interligados na teia da existência. Né? Importantíssimo quando a gente trabalha hoje, por exemplo, complexidade, né? Parte, todo e totalidade. Tá? Uma outra grande corrente religiosa, a partir desse leito hinduísta, é o budismo. Né? Começa com Siddhartha Gautama, também mais ou menos no mesmo período. Tá? É uma visão não teísta, ou seja, não trabalha com a ideia de um Deus pessoal, então não é nem politeísta, nem triteísta, e a meta é bem conhecida, né? Superar o sofrimento causado pelo desejo e pela ignorância, superação do eu individual, conquista do nirvana e o fim do ciclo de morte e renascimento. Aí você vai conhecendo as informações e vai comparando com o nosso pensamento. Então você vê que tem pontos de identidade e tem pontos de interpretação que são muito diferentes do entendimento que a gente tem. Né? Mas eu acho que essa comparação das diferenças e das semelhanças é muito saudável. Né? Eles trabalham essa posição geral resumida tradicionalmente em 4 pontos. Né? A vida é sofrimento. Para nós, a vida tem sofrimento, né? Mas ela não é sofrimento. Né? O sofrimento é causado pelo desejo. Para nós, não é o desejo que causa o sofrimento. Né? É o tipo de desejo e como você encara esse desejo que talvez possa gerar sofrimento. Então, você vai fazendo a comparação. Né? O sofrimento acaba quando termina o desejo pela eliminação da ilusão, Maya. Para nós, a vida material, a vida encarnada, ela não é uma ilusão. Ela não é a mais importante. A pessoa pode se iludir achando que a vida material é toda a vida. Aí poderia se trabalhar a ideia de uma ilusão. Mas a vida material não é uma ilusão, ela é uma parte, um segmento, um subsistema, né, de todo existente que envolve o mundo espiritual. Né? E alcança-se a libertação do iluminado. Né? Para nós, a libertação ou a iluminação é uma iluminação mais
kantiana, né? Digamos assim, a iluminação pelo conhecimento do que qualquer outra coisa, né? E esse processo aqui desses três, ele é superado seguindo os caminhos ensinados pelo Buda, né? São chamados 8 opções, né? Esse é o símbolo tradicional. Um é ligado à sabedoria, visão da realidade como ela é, e não como parece ser. É algo bem sábio, né? Ir além da aparência. Intenção de renúncia, de libertação, abrir mão. Uma conduta ética, né? Falar de forma verdadeira, agir de forma verdadeira e viver de forma não agressiva. E concentração, esforço para melhorar, atenção para enxergar com consciência clara, a si mesmo, aqui o autoconhecimento, veja que interessante, e concentração e meditação correta, né? Meditação e reflexão para nós é interessante, mas quando você começa a ler, você vê que às vezes a ideia de meditação dele se aproxima um pouco da ideia de anulação, né? Quando para nós meditação e reflexão tem uma conotação um pouco diferente. Tá? O que vale a pena? Entender que não é único, não há uma unidade, há uma divisão grande, né? Theravada é a primeira escola lá, em torno de 500 a.C., talvez seja a mais tradicional e a que tenta seguir com mais rigor, entre aspas, os ensinamentos de Buda. Você veja como bastante tempo depois, cerca de 600, surge esse outro ramo, né, Mahayana ou Mahayana, também conhecido por grande veículo, tá? 500 anos depois tem esse aqui, que é um ramo mais místico, tá? Depois tem o Zen Budismo, em torno de 700, 800, ó, já tudo depois de Cristo, ó, tá? AD, ó, né? Tudo já é depois de Cristo. E esse aqui, que Nichiren, 1200. Então você vê como tem várias escolas e como as coisas vão desdobrando e os entendimentos vão sendo diferentes, né? Tá? Esse aqui, que é o numericamente talvez seja maior, o Mahayana, você vê como tem o Zen Budismo, que ficou bem famoso, e uma quantidade muito grande de divisões. Essa aqui, ó, tá, talvez seja a mais mística e esotérica das correntes, tá? E vários, não todos, dizem que o budismo tibetano, que está em moda, ele separou assim em torno do século VII até o século IX, dessa corrente aqui mais esotérica, misturou-se com parte da religião local, que tinha mais um pensamento mágico. Então você vai entendendo as diferenças que existem entre as várias histórias, né? Lembram de Constantino e a importância que Constantino teve para o cristianismo? Tá? O Ashoka, aqui, tá? Foi mais ou menos a mesma coisa. Foi um grande imperador, em torno de 300 a.C., AC, tá? Ele conquista e unifica quase todo o subcontinente indiano, não mediu esforços, tem uma batalha chamada de Kalinga, morre por baixo 100 mil pessoas, tá? Para fazer a ferro e fogo essa unificação. Mas em algum momento ele aceita o budismo, tá? Ele se convence a fazer um reinado pacifista, mas fica muito preocupado em difundir e expandir o budismo fora da Índia. Estupas, né, que são aquelas construções assim para homenagear, e pilastras de ferro com inscrições que até hoje ainda podem ser encontradas, tá? Então você veja como as religiões, elas dependem muito para se difundirem e para se manterem como igrejas da associação com parte do pensamento político, né? Também não é só ligado a Buda, que você tem o budismo, né? Esse aqui, que é o Nagarjuna, por exemplo, já há 200 anos agora, depois de Cristo, tá? Ele é um dos grandes continuadores, né? Tem uma doutrina chamada doutrina do vazio, interessante, que não é nihilista, tá? Mas ele ajuda a continuar. Então, veja, não é só obra de Buda, não é só obra de Confúcio, não é só, né? Você vê que tem continuadores, tá? Aqui um pequeno resumo para ter uma ideia. 185 a.C., os budistas já começam a ser perseguidos lá na Índia, tá? Surge a escola Mahayana, como eu comentei, no século I, já, na nossa era. Eles vão para a China, lá em torno do século I, em torno de 100, 200 depois de Cristo. Entram no Japão no século VI. Na Birmânia, há um renascimento daquela escola mais básica, chamada Theravada, lá em torno do século XI. Birmânia, Laos, Camboja. E na Índia começa a ter a decadência do budismo. Tanto que hoje na Índia também é 1, 2% da população, né? Entre o século VII e o século XII,
por esse reavivamento hindu, Advaita Vedanta, e pela conquista islâmica, né? Tá? E uma terceira corrente religiosa que nos interessa, é muito curiosa, mas é bem recente, ó, é o século XVI. Tá? Há um fundador, que é o Guru Nanak, que é o Sikhismo. Tá? Guru, né, é aquele que dissipa as trevas, é a luz que dissipa as trevas. Foram 10 gurus, né? E, por fim, eles escrevem um livro, deixa de ter guru, e escrevem um livro que passa a ser a referência. O que nos interessa? Ele é um monoteísmo, por causa da influência da invasão islâmica, reencarnacionista. Né? Vejam que curioso. Né? Então, tem Deus como criador do mundo, sem forma, impossível de captar, em toda a sua essência. É um Deus não pessoal e tenta conciliar com a reencarnação. A verdade não está limitada a uma só crença, então eles são tolerantes e têm nomes diferentes para a mesma divindade. Tá? Vejam como é interessante quando se compara. Acho que dá tempo, daí vamos trabalhar talvez aqui a última, que é a chinesa, se vocês concordarem. Aqui em relação à China, quando eu vou trabalhar a cultura chinesa e o pensamento religioso dentro da cultura chinesa, eu posso dividir em quatro divisões. Né? Tem a tradição religiosa da China arcaica, da China popular, da China primitiva. Os nomes são os mais variados possíveis, mas basicamente é um conjunto de pensamento religioso mesclado, bem diverso e que é muito forte e que permeia as outras tentativas de pensamento, né? Que daí seria o taoísmo, o confucionismo e o budismo, quando ele entra, né? Quando ele vai ter uma migração da Índia e quando ele entra na China. Ele começa lá, lembra que a gente falou, ele começa a entrar na China lá pelo ano 100 depois de Cristo. Então daria ali coisa de 700 anos depois de Buda, mais ou menos, tá? O que que você tem? Né? Às vezes é difícil de separar, porque há uma inter-relação, uma influência e um sincretismo muito grande entre essas formas de pensamento. A tradição religiosa da China, você veja como está presente, né? A questão da adivinhação, talvez cascos de tartaruga, escápulas de bovinos, em que eles punham no fogo, quebrava, a forma como ocorriam os traços da quebra eram interpretados, provavelmente daí veio a marcação desses cascos e desses ossos, talvez tenha originado a escrita a partir daí, há uma especulação muito legal em torno disso. Mas a ideia de profecias, a ideia do Feng Shui, a ideia da acupuntura, a ideia de demônios, de exorcismo, a ideia do dragão, né? Você veja, aparece sempre o dragão, mas era uma visão religiosa importantíssima no pensamento religioso chinês, né? Então, esse pensamento está sempre presente. Lá pelo século 6 a.C., 600 a.C., vai estruturando-se o que chama-se de taoísmo, ou com o chinês, ele passou por várias mudanças em relação à pronúncia e escrita, quando faz a transliteração para o nosso alfabeto, né? Então, pode ser chamado de Tao ou de Dao, né? Então, vários nomes vocês vão ver que a gente acostumou a chamar de um jeito e hoje estão escrevendo do outro. Né? Veja a capital, né? Pequim para Beijing e assim por diante. Né? Então, tem que estar atento a essas mudanças, né? A divisão do taoísmo habitual ele tem um taoísmo tradicional que replica muito daquele pensamento religioso tradicional. Ele tem um taoísmo religioso que tenta depurar alguns elementos e tem um taoísmo filosófico. Tá? Na prática, vários questionam essas separações porque a digamos, relação entre essas várias posturas, ela ocorre o tempo todo, né? Ela se expressa o tempo todo, tá? Um grande marco, tentando se manter no campo filosófico e moral, foi o Lao Tse, o Lao Zi, enfim, tem vários jeitos de escrever o nome, provavelmente no século VI. É questionada a data, alguns acham que ele é semilendário, né? Aqui representa uma lenda a respeito de sua vida, que ele não morre, né? Ele monta em um búfalo e segue a caminhada e desaparece nas curvas da estrada. Um pouco antes de ir embora, ele é questionado por uma pessoa e pede que ele anote, que ele escreva o seu pensamento, né? E é atribuído a ele o Tao Te Ching,
que é o livro do caminho ou da virtude, que é atribuído a ele, provavelmente escrito entre 350 e 250, provavelmente depois dele, sintetizando parte do seu pensamento. A dificuldade é que são 5.500 palavras, né, contadas, né, não sei quem contou, é algo conciso e absolutamente ambíguo, né? Então as interpretações são difíceis, muito abertas, mas fundamental por causa justamente dessa abertura, a quantidade de interpretações e de entendimentos que são feitos, né? Tá? Não depende só do Lao Tse, né? Tem vários outros pensadores importantes que vão ajudando a estruturar o taoísmo. Esse aqui é um deles, né? Zhuangzi, né? São outras formas diferentes de falar o mesmo nome, em torno de 369, 286, tá? Que escreve essa obra aqui, ó, Zhuangzi. Provavelmente parcial, né? Alguns dizem que integralmente, mas pelo menos uma parte ou reflete seu pensamento. E é uma visão mais cética, justamente que tenta excluir adivinhação, magia, misticismo do pensamento, né? Ele ajuda, não diria depurar, né? Mas a elaborar melhor o pensamento taoísta, tá? Tentando dar algumas ideias, né? A identidade que vem de uma fonte, o tal, que pode ser traduzido por caminho, trilha, estrada. A ideia da harmonia com a natureza, pois o homem, a pessoa faz parte dela. A natureza como referência para nossas vidas, né? Veja a ideia que a gente trabalha da reespiritualização, por exemplo, né? A força dinâmica por trás de tudo que existe, né? O que você pode pensar do Taos, né? Não é um campo básico, né? Não há um código básico, que é um conjunto de leis, e que eu tenho que trabalhar ou entrar em harmonia, né? Você vê se pode começar a especular várias coisas, né? Tal, alguns dizem que é indefinível, né? Mas algumas tentativas de deixar mais claro trabalham isso, via o caminho, mas no sentido mais abstrato, um princípio, uma natureza essencial, uma representação da ordem das coisas de acordo com uma lei natural, né? A ideia de um código básico, algo parecido. É o que há de mais profundo e misterioso, não gosto da palavra misterioso, mas enfim, na realidade, o que talvez desconhecido ou limitado a nossa compreensão, e que faz com que tudo seja o que é, né? Mesmo que eu não entenda exatamente como isso ocorre. É um conjunto indiferenciado de tudo o que existe, porque é difícil de conseguir fazer com que tenha uma forma exata. É um princípio supremo que gera e está na origem do seu devir, né? Poderia facilmente se aproximar do entendimento de uma causa primeira, por exemplo, né? Então você veja que na comparação, retirando as questões dos costumes específicos da cultura, né? Vestimenta, hábitos, música, dança, cores, etc., você vai vendo que eles acabam chegando a questionamentos mais ou menos próximos, né? Tá? Então, o taoísmo trabalha o quê? Agir de acordo com a natureza e com sutileza, e não com força, né? Apreciar a vida como ela é, e não forçá-la a ser o que ela não é, né? Quanto o sofrimento de fato ocorre, né? Se aproxima um pouco da ideia do não desejar lá do budismo, né? Não se deve desejar nada, idealmente. Né? Volta aquilo, não é não desejar, né? É saber o que desejar, né? Se eu quero desejar o bem, a felicidade, a justiça, né? São conceitos diferentes. Todos são interdependentes por causa dessa ligação e constantemente redefinidos pelas mudanças das circunstâncias, né? Tudo muda, tudo se transforma, há incerteza, indeterminação em tudo, né? Veja que interessante. Ver todas as coisas como elas são e a si mesmo, né? Como apenas uma parte do presente, né? E seguir a corrente, né? Sentir, perceber, compreender, usar, potencializar o fluxo, né? O irmão Leocádio trabalhava, né? De seguir a corrente, né? Aproveitar a corrente em função dos seus objetivos e assim por diante, né? São coisas interessantes para se discutir. O taoísmo religioso, ele meio que não é que predomine, mas ele não deixa de estar presente e tem características que são diferentes do enfoque mais filosófico, né? Então, muito tempo após, formou-se um corpo de doutrinas e práticas que intensificaram a versão religiosa, né? Que era politeísta, aqueles antigos elementos místicos, mágicos da religião popular, né?
o culto dos ancestrais, alquimia, magia, exorcismo, buscas fantasiosas da longevidade, feitiços, poções, né? Não tudo, né, por favor, mas vários aspectos da medicina tradicional chinesa, né? E aponta, vejam que interessante, que Lao Tse, né, foi divinizado no século II a.C., né? E ele passa a ser objeto de culto. Confúcio, e vamos, se der tempo a gente trabalha aí um pouquinho, Confúcio também foi divinizado. Então a ideia de divinizar humanos, que a gente vê em parte do pensamento religioso ocidental, você vê e encontra aqui também, ó, como eles acabam divinizando. Eles voltam ao pensamento religioso limitado, restrito. Né, tá? E o confucionismo, né? Tá? Eu vou continuar um pouquinho mais. Então, Confúcio ou confucionismo é outra corrente filosófica do pensamento chinês importante. Varia aqui a nomenclatura também em torno de 600 a.C. Principal obra são os Analetos, né, que é uma coleção de aforismos compilados provavelmente após a sua morte. Né. Há também, parecido com o taoísmo, ó, ele pode ser visto como uma tradição, como um sistema de pensamento, como uma filosofia, como uma religião humanista ou racionalista, ou como um modo de vida. Veja que curioso, não há um termo para confucionismo em chinês, tanto que alguns chamam de ruísmo. Esse símbolo aqui é Ru, que Ru é moldar, refinar, educar. Refere-se a alguém que é erudito, alguém que é refinado. Né? Veja que interessante. Tá? É, sem dúvida, a principal doutrina do pensamento filosófico e ético da China, né? É uma orientação espiritual para viver em harmonia com a vida e o mundo. Tem uma característica muito boa, muito interessante, que é essa confiança na bondade de todos, enfatiza colocar-se no lugar do outro, que é empatia, tá? E o dever para a família. Tá? Claro que está longe da realidade, né? Vocês sabem, Confúcio viveu num período que poderia ser chamado de um período medieval chinês, né? Vários pequenos reinos que viviam em luta um contra o outro, se matando o tempo todo, né? Isso em 600 a.C. Só vai ser unificado 200 a.C., e a unificação também é a ferro e fogo, né? Mas você vê que lá já está o embrião da mentalidade. Defende a paz interior, dependendo do esforço pessoal, para praticar virtudes, ó. Isso para nós é interessante em relação ao cristianismo e à moral cristã. Ela não depende de algo externo, de um Deus superior. Isso para a moral cristã é fundamental. Ela é uma questão de esforço, de dedicação, de vontade pessoal. Tá? Eles enfatizam os chamados 5 elementos, né? A humanidade, talvez seja o conceito central, chamado de Ren, que é a benevolência, a essência de ser humano. Né? E a essência de ser humano implica em compaixão. É a principal virtude, é a que aproxima do céu. Justiça, que é essa disposição moral para fazer o bem. Eles valorizavam muito a forma, tanto que vai ser uma das caminhos em que o confucionismo se perde às vezes, né? Começa a valorizar muito mais a forma, no sentido de aparência, do ritual, do que propriamente da essência do agir, né? Mas a ideia era que a forma correta, ela induziria você a fazer a harmonia com as leis do céu. Conhecimento, né, que é a capacidade de ver o que é certo e justo, e a ideia da integridade. Mas a ideia fundamental do confucionismo, Ren, é isso. Se veja que ele já expressa, como várias outras religiões, né? Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você, né? Aqui é a chamada forma negativa, e a regra do ouro tem duas formas, né? Eu posso expressar de forma positiva, faça aos outros, ou posso expressar de forma negativa, não faça aos outros. Veja que interessante, os homens são semelhantes, né? Eles pertencem de forma igual, mas são diferentes em sua singularidade, né? Na prática, condicionados pelo estudo e pelo comportamento. Você veja a importância já daquela época da educação e do desenvolvimento. Tá? Se baseia em 5 clássicos, né? Também atribuídos a Confúcio, mas provavelmente não foi ele que escreveu. O confucionismo, aqui são os 5 livros, né? O I Ching, famoso também, bastante enigmático, é uma arte divinatória, com técnicas de numerologia. Você também pode interpretar qualquer coisa, tá? Mas trabalha a ideia de um universo orgânico, dinâmico, em interação entre duas energias, né? Yin e Yang, na realidade, é uma visão dualista do universo que a gente não tem,
mas que ele enfatiza, né, que existem duas forças, né? Uma visão dualista, para nós que temos uma visão monista, não faz muito sentido. E aqui os outros livros daí, né? Tá? Mas quem faz o confucionismo é um neto de Confúcio e os seus discípulos, né? Aqui estão 5 famosos, né? São esses aqui. A gente tem dificuldade com a língua, mas na medida que a gente vai perdendo o medo, né? A gente vai começando a ver que, na realidade, discute questões que são muito próximas das questões que a gente discute com os nossos filósofos, com os nossos religiosos e assim por diante, né? A cultura se expressa na forma como eles representam as imagens, ó. Mas, em última análise, as questões que eles tentam responder também são muito próximas das nossas. Algumas são questões originais, algumas são respostas originais que permitem que a gente aprenda muita coisa. Também tem um grande pensador que ajuda também a formar o confucionismo, que é o Mêncio, né? Tem várias formas, né? Menzi, Mentsu, etc. Ou mestre, né? O Tzu é mestre, né? Mestre Meng. Nesse período, pouco depois, 200, 300 anos, que ele enfatiza também, né, a bondade inata do ser humano como fonte das intuições éticas, né? Veja que interessante como também se aproxima muito da visão moral de Jesus, né? Tá? Tem um livro atribuído a ele também, que é o Menzi. Então, é um conjunto de pensadores que vão estruturando, tem um fundador que se aproveita de todas as tradições da cultura, organiza, filtra, e tem continuadores que vão fazendo os comentários e os desdobramentos, tá? Mas, aquilo que a gente comentou, como o taoísmo, o confucionismo também tem aspectos religiosos, né? Mantém o culto aos ancestrais, o espírito dos mortos para ajudar os vivos, cumprir os rituais para que os espíritos não voltem, oferenda, prece petitória, adivinhações com várias técnicas, Feng Shui ainda continua também no confucionismo e assim por diante. Tá? Mas uma ideia interessante, ó, que eles originalmente não tinham a ideia de um Deus pessoal, né? Mas tinham a ideia do céu ou do Tian, né? Características que se sobrepõem à categoria da divindade, mas vai um pouco além, né? Como fonte suprema da bondade, um princípio absoluto impessoal, né? Parecido com o tal, parecido com o Brahman, por exemplo, né? Ou como realidade última, né? É a expressão da natureza moral da humanidade que tem uma ancoragem transcendente no céu. Né? E, novamente, ó, Confúcio foi divinizado como deus da cultura, e aqui são 2 templos, por exemplo, em que ele é adorado como uma divindade. Coitado, né? Acho que é até uma, uma traição irônica ao seu pensamento, mas da realidade humana, né? Não tem muito como a gente fugir daí e tal, né? Veja Jesus divinizado, Buda foi divinizado por várias correntes, Confúcio, Lao Tse, eles acabam sendo divinizados, tá? Só não esquecer, novamente dentro daquela linha de construção, que o que a gente tem mais acesso é algo chamado neoconfucionismo, tá? Na realidade, ele em torno de 600 até 900 depois de Cristo, ele vai tentando expurgar elementos religiosos, místicos e supersticiosos do taoísmo e do budismo, para que fique, entre aspas, um confucionismo mais puro. Mas não consegue nem na essência, né? Porque vários conceitos taoístas e budistas são utilizados neste chamado neoconfucionismo. Ele acaba funcionando como uma síntese que tem confucionismo, taoísmo e budismo. Então, é tão forte que ele foi a base dos concursos públicos, digamos assim, desde a dinastia Sung. Ele fica aí até o comecinho do século XX como parte importante dos concursos públicos. Né? Ficou uma doutrina ortodoxa do Estado por muito tempo. Tá? E, prometendo que estou acabando, o shintoísmo, né? Aí já no Japão. Ele tem ligação com uma espiritualidade tradicional no Japão, remonta à sua pré-história. Né? Shintoísmo é caminho dos deuses, né? Traduzindo literalmente, e defende uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza. Né? São crenças e práticas do tipo animista, tá? E em geral eles estão mais ligados a ritos do casamento e do nascimento. Em geral, ritos fúnebres costumam ser feitos mais com abordagens budistas. Né? Não tem um fundador, não tem um livro sagrado, não tem dogmas, não tem código moral. Ele era uma crença nativa desorganizada. Ele só começa a ser sistematizado quando o budismo entra no Japão,
lá pelo século VI depois de Cristo, e meio que se obrigam a fazer a organização do pensamento shintoísta, né? Basicamente é panteísta, todos os elementos são deuses, e a ideia do kami, né? Pode ser espírito, pode ser Deus, pode ser força, e cada um é responsável por um elemento específico da natureza e do cosmos. A principal deusa é o Sol, ou representando o Sol, a Amaterasu, essa aqui é a deusa, né, saindo da caverna e trazendo a luz, a ideia do Sol nascente, e o principal santuário dela, é esse, né? Tá? Tem vários deuses, uma quantidade imensa, né? Você vê que faz parte da cultura, a gente mal conhece, tá? Aparece muito em vários desenhos animados, depois que a gente vai entender, né? Mas está fazendo referência à mitologia japonesa. Os deuses da sorte que a gente encontra mal entende, né? O que são, mas estão ligados a essa questão da sorte, da divindade trazendo sorte. Veja que interessante, tá? E uma coisa curiosa, novamente, a questão ecumênica, sua prática não exige abandonar outras crenças, né? Convive e complementa-se com outras crenças, tá? Enfatiza a procriação, fertilidade, pureza espiritual, bem-estar físico. Faz o culto à natureza e dos espíritos ancestrais. A gente vê muito, né, que é o tori, tá? É um símbolo, uma porta de entrada no território considerado sagrado. E a gente tem aqui o Matsuri, né, as festas, os festivais, eles são originalmente celebrações das divindades tradicionais japonesas e a gente participa, né? E a última corrente que eu gostaria de abordar é o Zen budismo. Ele passa na China, com o nome de Shan, mas ele, quando entra no Japão, lá pelo século VI, século VII, ele ganha uma dimensão muito grande, né? De tal forma que alguns consideram que o Zen budismo é uma síntese do budismo, do taoísmo, mas também vai se mesclar de vários aspectos do shintoísmo. Aqui tem as várias correntes, né, as várias tradições, tá? E eles enfatizam muito, que é o que a gente acabou conhecendo mais, a meditação, tá? A chamada meditação contemplativa, de observação direta da realidade. A ideia de desapegar-se das palavras, dos conceitos, dos discursos, né? E os recursos que são utilizados para a questão da meditação. O valor dado à caligrafia, a ikebana, a cerimônia do chá, e mesmo as práticas de artes marciais. Basicamente, todas estão enfatizando o quê? O autocontrole. É um conceito de meditação um pouquinho diferente do nosso, né? Porque não implica em ausência, anulação, etc. Mas é importante no sentido do autoconhecimento. Feito, pessoal, extrapolando um pouco o tempo, muito resumidamente, seria isso para dar uma ideia da riqueza do que é o pensamento religioso. E a ideia seria, se possível, então, tentar colocar o que nos interessa mais diretamente, que é a questão do pensamento de Jesus e toda a proposta moral dele, dentro da linha do judaísmo e do cristianismo, que a gente vai tentar, então, trabalhar na próxima semana. O judaísmo, o cristianismo, e já tentamos discutir o que tem a respeito do Jesus histórico, do que se conhece a respeito dele, e todas as derivações teológicas, né, todas as tentativas de fundar igrejas a partir do pensamento de Jesus, que tanto mal fizeram ao entendimento. Né? Tranquilo? Dá tempo de irmos lá para a discussão? Não? Podemos começar. Fiquem à vontade aí para algum comentário, alguma coisa, né? Eu falei mal bastante de muita gente, se quiserem comentar. Todos pensativos? Cristiane? Não, só levantando assim, professor. Interessante, não sei, é muito emocionante ver toda essa diversidade de civilizações e culturas, como que elas se organizam, né? No pensamento, no imaginário, nas representações, enfim. E quando a gente tem uma visão aérea, né,
é impressionante, né? Para a gente pensar como a cultura humana se diversificou e de onde surgiu essa característica ou a outra, né? Em toda a forma de cultura, eu acho muito impressionante olhar elas todas e imaginar a riqueza que é isso. O Cristiane, é bem isso, né? A gente esquece que, na realidade, é uma cultura só. É uma cultura humana, né? E aí é o exemplo prático, o que milhares de anos fazem de diversidade, né? Para a doutrina e para o conceito de moral cristã, não é absoluta, né? Mas é o sentido universal. Então, a interpretação plural, diversa, dessas questões universais e das respostas, você vê como é riquíssima. Em vez de dividir, ela mostra justamente isso. Olha, eu posso interpretar o bem, o amor, o dever, o certo e o errado de uma quantidade fabulosa de vezes, e todas elas, vamos usar o conceito taoísta, elas estão em acordo com o Tao. Se eu quiser usar o conceito confucionista, eles se aproximam da ideia de céu. Se eu quiser lá usar o conceito budista com a ideia de nirvana, se eu quiser usar, né, tirando a... Eu digo assim, quando você olha para a religião, você tem que tirar assim, a cor da roupa, se é amarelo, açafrão, branco, preto, azul, não importa. Se corta o cabelo, se deixa ele pintado, se comprido, se raspado, se você come assim o assado, se você canta aquela música, se você usa esse ou aquele instrumento musical, são coisas da diversidade próprias da cultura na qual o pensamento religioso está inserido. Mas, na realidade, eles são só da diversidade da cultura, né? Quando a gente vai discutir na semana que vem, se der certo, eles sempre caminham para aquelas questões da origem, né? A origem do existente, a origem do universo, a origem da vida, a origem da consciência. E a resposta básica que nos interessa no dia a dia é como é que eu devo me comportar, como é que eu devo viver, como é que nós devemos viver em função desse entendimento. Porque, em última análise, estão todos respondendo, né? A origem da vida, a gênese, o sentido e o significado da existência. O grande problema na religião é o exagero com a questão da igreja, que passa a ter um fim em si mesmo, que é diferente da religião, e várias pessoas que acabam ficando na forma, né? Elas cumprem o rito, elas se vestem de branco, elas fazem o festival, elas cumprem a aparência, mas elas, em algum momento, elas se divorciaram, em algum momento elas se separaram do entendimento do que é o compromisso religioso, né? Lembra que a gente discutiu algumas vezes lá no módulo sobre Deus, né? O que é ser religioso? É fazer essa adesão, assumir esse compromisso entusiasmado com sustentar o entendimento que eu alcancei do que é o bem, né? Do que é o certo. Isso é ser religioso, né? É querer fazer o melhor possível dentro do contexto e das circunstâncias que eu estou vivendo. E alguns se afastam um pouco disso, né? Ah, fui religioso, né? Fui na casa espírita, levei água fluidificada, usei o avental, fui na missa, fui na sinagoga. Eles acabam, rezei 5 vezes por dia, eles acabam confundindo a forma com o compromisso moral efetivo, que é viver, se comportar. Tá? Câmbio. Obrigada, professor. Só uma coisa, o senhor falando me ocorreu, são nutrientes que a gente ainda se serve, né, o ser Isso. humano, para melhorar, né? Só que às vezes as pessoas vão, né, vão visitar essas culturas, principalmente orientais, tal, e acabam essa tradição ficando engessada e fazem um recorte que não serve para nada, né? Não é os fundamentos. Não, ele descola daquele meio e tenta copiar. Só que quando ele copia a forma. No espiritismo clássico, é a ideia de karma. Karma não faz parte do conceitual espírita. Faz? Não faz. Né? E as pessoas pegam um conceito equivocado de karma. Karma, basicamente, é ação, né? O efeito da ação, basicamente. Pode ser positivo, pode ser negativo, né? Se você for bem na origem da palavra.
Mas a partir de certo momento, e não faz parte do conceitual espírita, as pessoas incorporaram o espiritismo e incorporaram também, com muita força, uma visão negativa de reencarnação, né? Como punição, como castigo, como pagar, né? E enfatizaram isso, que é bem o que você falou. Ele vai lá, olha para aquela realidade e copia a forma. Ele não entende que ela surgiu num contexto, numa circunstância cultural e que ela tem uma raiz filosófica. Ele pode até fazer a comparação, mas ele tem que procurar a raiz. E daí, quando ele faz a comparação, ele compara aquela raiz com as suas raízes e vê se é adequado. Opa, tem meditação lá no Zen Budismo? Tem. Ó, mas não é a nossa ideia de meditação, né? Não implica em anulação, não implica em apagar sua consciência, né? O que é refletir? Refletir é voltar-se para o seu próprio acervo. E ela implica no movimento seguinte, que é meditar, que é aplicar todo o seu potencial, naquele sentido da retrodução, da abdução, à questão concreta que eu estou vivendo. Então, como é que implica em apagar? Então, você veja, o mesmo conceito, ele tem uma interpretação que é diferente, né? Pega a reencarnação, não tem nada a ver com punição. Tem a ver com o exercício de aprendizado, né? Vai haver em algum momento a anulação da consciência? Não, nirvana como anulação não existe, né? Mas existe uma consciência plena do meu papel na estruturação inteligente do universo, né? Para nós, a singularidade de cada um nas suas experiências, ela é irredutível, né? É um ponto de vista único do universo que cada um de nós conquistou as duras penas e não vai perder nunca, mas vai alcançando pela iluminação, pelo conhecimento, o pertencimento, né? O fato de pertencer à totalidade e de ter um papel, ou papéis, não é um, né? São muitos papéis nessa totalidade. Mas é bem isso, né? Eu acho que tem que olhar e fazer a adaptação. Né? Não é porque está longe que é melhor. Né? As pessoas têm mania de achar que a religião antiga é melhor. Né? A religião antiga ela não é melhor, ela é só antiga. Você tem que olhar e ver, tem coisa boa, tem coisa ruim. Né? E daí você vai aproveitar. Eu digo que é a mesma coisa do que querer que um estudante de medicina comece a ler a obra de Hipócrates. Vamos começar a estudar Hipócrates e você vai aplicar Hipócrates. Bom, não vai dar certo, né? O conceito da anatomia é diferente, eles não trabalhavam doença. É legal ler? É. Tem muita coisa boa? Tem, né? Mas está completamente o quê? Fora do tempo, fora do espaço, né? E as religiões são a mesma coisa, tá? Elas surgiram numa certa época, num certo contexto. Como as religiões tendem a ser muito tradicionalistas, e elas têm medo, em geral, da mudança. Quando estão ligadas à igreja, elas congelam. Aí você está aplicando respostas congeladas a uma realidade altamente dinâmica, né? E daí, claro, aí vem o fundamentalismo, vem o fanatismo, vem a imposição, e aí na adequação da aplicação daqueles conceitos, quando eles tinham que ser conceitos o quê? Vivos, né? Dinâmicos, em função das questões que estão surgindo que são significativas aí, né? Câmbio. Obrigada. Né? Rosângela. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Eu fiquei assim, agora o senhor falou em meditação, né? E quando eu vi assim as pessoas meditando, quando a gente tem aquele modelo, né, daquela pessoa ali, né, fechada, e eu tinha até medo daquilo, sabe? Eu falei, gente, eu não quero ver aquilo, não quero fazer meditação, porque eu tinha um pouco de medo. E aí depois, quando o professor trouxe, né, o livro, colocou o livro dele, eu achei assim, eu fiquei estudando muito tempo. Até, lógico, tem muitas coisas que ainda falta eu fazer, ainda o entendimento, mas uma coisa, eu perdi o medo, né, com as colocações que ele trouxe sobre meditação e reflexão, que eu acho assim fantástico aquele livro, né, para entender um pouco, e para mim pelo menos funcionou muito bem, entre aspas, né, porque eu acabei assim conseguindo fazer alguns exercícios, inclusive a questão da psiconeuro, né, que ele trouxe, que eu acho que é um exercício bem interessante e que faz muito bem para a saúde, enfim. Mas assim, a gente vê aquela coisa, mesmo como a Cristiane falou, né? Uma coisa engessada ali, né? Aquela foto daquela pessoa. E aí você vai estudar, assim, para estudar o livro, eu fui estudar alguns tipos de meditação. Aí você vê meditação da vela, meditação do fogo, meditação... Dá-lhe meditação, né? Eu falei, meu Deus, quantas coisas. Então, a gente vê como é interessante isso, né? Você estudar de uma outra maneira te faz assim mais confiante, né? Te dá mais assim mais
eu falo, você fica mais firme, né? Porque você consegue se olhar, consegue fazer esse exercício, consegue respirar. Então, eu acho bem interessante daquele modelo que a gente tem, né, de meditação. Então, era isso, né? Mas eu adorei muito, gostei muito da sua aula, adorei. E como a gente ainda traz essas coisas mesmo, dessas culturas, né, e dessas religiões tão antigas, que ainda a gente acaba trazendo, né, pro nosso cultural. Ainda tem, né? A gente vê muitas coisas assim à Com nossa certeza. volta, né? Obrigada, Está professor. presente. Mas é bem isso, né? Por exemplo, o que é meditar? Bom, no mais simples. O mais simples é só ponderar, né? Sobre alguma coisa, né? Sobre o que é alguma coisa que importa para mim. As que estão ligadas às questões da minha existência, né? Então, eu vou ponderar, vou avaliar, né? E daí, por isso que vem casado, meditar e refletir, né? E, claro, quando eu faço a teologia comparada, eu vou vendo que talvez algumas técnicas tenham servido em algum tempo e sirvam em algumas culturas, mas para nós não serve. Há muito tempo atrás, a gente foi estudar meditação, né? Daí tinha no mercado só da Pensamento, não sei que editor, Muniz Sadu, não sei o que era meditação, né? Daí compramos um livro, opa, vamos ler e tal, né? Acho que era dele. A maior decepção, né? Porque era uma coisa assim completamente distante do que de fato a gente entendia, né? Eu lá lutando desesperadamente para me autoconhecer, né? Pois como é que eu vou me esquecer? Como é que eu vou me anular, né? Mas daí você vai vendo, não, o que tem de legal, né? Ah, importante a respiração, legal, importante um lugar calmo, legal, importante. Mas a partir daí, né, tem lá uma outra técnica que facilita e tal, né? Ajuda com certeza, mas é só o início. O importante é você pegar o teu acervo, aquele cabedal imenso de conhecimento, e fazer a questão da avaliação que você faz, crítica das coisas, né? Desde as questões concretas imediatas até as questões mais amplas da tua existência, mais existenciais, né? Então, acho que esse exercício aqui é fundamental. E a comparação, vamos chamar de teologia comparada, ela permite que eu faça isso, né? Só que você vê que elas acabam convergindo, né? Em relação ao amor, por exemplo, em relação ao que é certo em termos morais, né? Você vê que não há esse relativismo que você vê hoje as pessoas falando, porque elas, com o tempo, eliminando algumas questões das circunstâncias culturais imediatas que elas estão vivendo, você vai vendo que vão ter aspectos comuns muito próximos, né? E daí acho que reforçam a interpretação que a gente tem, né? Câmbio. Eu pus ali no chat e pus lá no grupo também. Tem um livro muito interessante do Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. Poxa, esse livro é fantástico. Uhum. Que vai ao encontro daquilo que o Mário falou, né? Dos horizontes, né? Uhum. Isso. E que a religiosidade, esse sentimento, né, interior que todas as culturas desenvolveram, com estéticas diferentes, evidentemente, é substantivo, é do espírito, né? Porque apareceu em todas as culturas, não é uma invenção que surgiu numa determinada época, é tão antigo quanto a humanidade, né? Eu não sei se o Mário conhece, tem um vídeo daquele cineasta, agora me fugiu o nome, é um britânico. Ele fez um vídeo sobre uma caverna que tem no sul da França, que foi descoberta no início dos anos 90, a caverna de Lascaux. E tem pinturas, a Cristiane, que gosta que é da área de artes, tem pinturas ali fantásticas. Não sei se você conhece o vídeo. Eu conheci essa caverna. Então, você viu que tem? Uhum. Você conheceu a réplica, né? Porque eles fizeram uma réplica em tamanho real para preservar a original, né? Mas eles reproduziram fielmente. Mas o que me chamou a atenção, além das pinturas, assim, que não deixam a dever nada, não devem nada à arte moderna, né, Cristiane? A beleza, o movimento, o altar que estava lá num canto daquela caverna de mais de 36 mil anos atrás. Quer dizer, era um culto religioso. Evidentemente, lá tinha o crânio de um animal, né, que eles cultuavam, mas, de qualquer forma, isso apenas é a forma, né? O conteúdo é o mesmo, né? Achei interessante.
Posso até disponibilizar esse vídeo. Não vi o vídeo, se você puder, Rui, eu só vi as fotografias, e são maravilhosas, né? Eu vou disponibilizar, assim, eu vou ver se eu consigo colocar no YouTube, ou se já não tem no YouTube. Eu tenho ele baixado, mas eu dou um jeito aí. Mando para o grupo e mando para você também. É emocionante. Inclusive, o autor levanta a questão de que há algo além da matéria. Ele fala numa dimensão espiritual, né? Richard Attenborough, se eu não me engano, o nome do autor. É um cineasta britânico. Ele é especializado nesses... Ele fez aquele filme Gandhi, né? Aquele famoso... O irmão dele, o David, ele é aquele que faz na BBC os programas de... É David. David, nossa, ele faz cada programa... então deve ter mesmo dele. Richard foi o que fez Gandhi, fez o filme, né? E ele era o da BBC. Perfeito. Isso. Cristiane pediu a palavra? Não, só remetendo àquela ideia da meditação que a Rosângela falou, se a gente pensar que essas religiões, né, vão complicando o caminho, né, da mente, dos processos, você vai encontrar o nirvana se você se abster, você não se circunscreve, você não pertence, né, ao todo, à totalidade. Mas eu me lembrei da simplicidade do Dr. Leocádio trazer aquela proposta de 1 minuto para mim. Lembra disso? Que era fácil, mas fazia toda a diferença, né? Foi um projeto assim interessante. E fazer a meditação, né? Cristian, exatamente, né? A tecnologia religiosa básica, fantástica, são duas, né? A prece e a meditação. E é bem isso, né? O pessoal complica, o pessoal atrapalha, o pessoal dificulta, né? Quando tinha que ser ferramentas, assim, absolutamente à disposição de qualquer um o tempo todo, né? Câmbio. Ainda temos um tempo aí, se quiserem fazer mais... Eu extrapolei o tempo, aí desculpe, turma, mas achei melhor meio que dar uma visão do conjunto, né? Para não ficar quebrada ali a sequência, né? Passou um pouquinho do meu tempo. Só para informação, esse módulo agora vai até dezembro, e aí nós fazemos a pausa no final de ano e voltaremos lá para fevereiro. Ainda não temos o calendário do ano que vem, mas oportunamente informaremos. Ô, Rui, eu quero ganhar um certificado, sabe por quê? Agora, perguntaram assim para mim, né? Eu fui no centro com a minha amiga, aí perguntou assim, mas você... Eu falei, eu frequento outro centro e tal. Mas você tem algum certificado que você frequentou? Eu peguei e falei, não, eu vou pedir. Eu vou pedir para o coordenador, eu quero um certificado, porque eu não tenho. A visão bem dualista, né, Cristiane? Estou brincando, tá? Mas eu falei, gente, eu não tenho certificado. Eu falei, não dá, né, Rui? Faça favor de providenciar um certificado. Isso. E assim, eu aguentei aqueles caras tantas horas. Você coloca, assim, tantas horas de... Ai, meu Deus. O CAD presencial, nós sempre certificamos, né? E, inclusive, pelo curso de teologia, assinado pelo professor Mauri e pelo professor Enio. Agora, nós estamos vendo como é que nós vamos certificar essa nova fase, né? Porque a FALEC, ela ainda continua fazendo atendimento dos ex-alunos, mas não houve substituição do presidente e do diretor, né? Então, não sei como é que nós vamos fazer, eu preciso ver com o Paulo isso. Mas eu acho que a gente pode certificar pelo Lar Escola, né? Agora, se eu tivesse um com a assinatura do professor e do Enio, eu ia pôr numa moldura. Vamos pedir para eles fazerem... Psicografado, né? Espiritualmente. É uma psicografia, né? Não deixa de ser. Bom, turma, se não tem nenhuma pergunta a mais, eu gostaria de deixar dois desafios. A Cristiane, eu acho que... perdão. Só mais uma pergunta. Eu fiquei... Me causou espanto, mas eu acho que agora eu entendi que o senhor falou que a essência do processo cultural é religioso. Essa é a base de tudo. Eu acho que sim, sabe?
O pessoal diz assim, toda cultura tem religião. Eu acho, né? Se você olha lá no início, todo o processo cultural, ela se desenvolve em torno do pensamento religioso. Claro, é um conceito amplo de religião, né? Mas eu acho que o eixo fundamental, eu gosto muito, agora ficou meio fora de moda, mas eu gosto muito do Toynbee, Arnold Toynbee. E ele tem essa visão, né? Ele trabalhou 20 e tantas civilizações e tal, e ele vai mostrando que o grande eixo condutor é o pensamento religioso. Veja as mais antigas, né? Sumério-acadiana. É a igreja que estrutura a irrigação, o silo para armazenar. Na egípcia, é a igreja, o pensamento religioso do pós-morte que estrutura e assim por diante, né? Claro que não é uma religião, a minha religião, mas é uma concepção religiosa. Eu, pessoalmente, talvez muita gente não concorde, mas eu acho que o eixo, assim, da cultura é o pensamento religioso. Né? Como se fosse um fio condutor. Um fio condutor, né? Porque... para ir para frente, assim. Se for como a gente pensa, né, Cris, assim, o que é religião? Sentido e significado da vida? É em torno do qual desenvolve. Pode ser até o sentido de sobrevivência imediata, de ter o que comer amanhã, né? De ter como fazer com que o meu filho sobreviva, e assim por diante. Mas sempre é de onde eu vim e para onde eu vou, né? A minha origem e o significado e o sentido da existência, e como é que eu tenho que me comportar para juntar essas duas posições, esses dois entendimentos, né? Querem um desafio para a próxima aula? Não. Assim, para desafio. Então, eu queria que vocês dessem uma lida e me dissessem assim, Moisés existiu? E outra assim, quero que vocês achem que é um milagre que Jesus fez. E daí a gente discute. Pode ser? Tranquilo? Então, tá, anotaram? Pode. Anotaram? Olha o compromisso, hein? Vai dar uma boa discussão. Tá certo. A pergunta já induz a resposta. Tudo bem. Pode fazer as considerações finais, então, Mário. Então, turma, acho que é isso, né? Eu tentei colocar assim numa perspectiva histórica, é bem isso. É uma cultura humana única, em torno do pensamento religioso, com uma riqueza fantástica, mas eu acho que todas convergem para alguns pontos em comum. Não é uma convergência simplista, né? Não é isso que eu estou falando, mas é um exercício plural de encontrar respostas significativas para a sua existência. E a gente vai entender muito melhor o judaísmo, o cristianismo, Jesus e a moral cristã, se a gente conseguir colocar dentro desse entendimento maior, tá? Acho que foi mais ou menos esse o objetivo aí da apresentação, tá? Na próxima semana a gente continua daí discutindo e conversando alguma coisa daí, né? Tá bom? Ok, boa tarde, obrigado, boa tarde a todos, obrigado a todos. Tchau, obrigada, professor. Tchau, boa tarde. Obrigado. Tchau, turma. Um abraço para vocês, Boa tarde. tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada.